Um ponto que é mega importante quando a gente vai falar é sobre carência, quando a gente vai falar de plano de saúde, é a gente falar sobre carências. Por quê? Aqui é aquele tempo que o cliente vai ter que esperar, né? Que o beneficiário vai ter que esperar antes de poder sair tendo atendimento. Porque senão o que acontece? O cliente está doente ou ficou grávida, ela faz um plano só para ter o atendimento. Depois ela vai e cancela. Depois que ela tratou, depois que ela teve o neném, ela cancela o plano. E aí o que acontece? Aquele prejuízo financeiro fica para a operadora, fica para a seguradora. E isso não é saudável para o mercado. A ideia de ter essa colaboração de um plano, esse seguro, é que existam várias pessoas pagando, que o acúmulo daquele valor seja o suficiente para pagar quem precisa. Então, quando uma pessoa precisa do atendimento, para ela já fazer logo de cara o atendimento, ela vai deixar um prejuízo para a empresa. Ela não vai ter pago ainda. Então, por conta disso, a legislação, inclusive, prevê a aplicação de carência para todo tipo de contrato. Existe, claro, negociações diferentes, existe contratos acima de 30 vidas que não tem carência, mas abaixo de 30, sim, existe a carência e ela tem uma tabela aí, existem os prazos legais. Então, a gente tem lá, até vale a pena quem está aí vendo dar um print nessa tela, tirar uma foto, porque isso é o prazo legal. Apesar que se você não tiver, pede depois que a gente manda para você também, principalmente se você for nosso assessorado, tá? Urgência e emergência 24 horas, consultas 30 dias, exame simples 30 e por aí vai. E aí você pode pensar assim, mas Cláudio, eu vi um meu primo, meu amigo, ou não sei se vocês já trabalham com plano de saúde ou não, e eles lá não têm tudo isso de carência. Gente, aqui eu estou passando para vocês o prazo legal. É o que a operadora e a seguradora pode aplicar. Significa que ela vai aplicar tudo isso de carência? Não necessariamente. Às vezes você faz um plano, você não entra com carência de certo tipo de coisa, ou em algumas épocas elas fazem campanhas, elas querem vender mais, fazem campanha de redução de carência em alguns pontos. Então, isso acaba acontecendo. E aí, existe possibilidades da pessoa reduzir carência. Então, por exemplo, se ela tem até 12 meses num plano anterior, ela vai ter uma tabela X de redução de carência. Ou se ela tem mais de 12 meses, ela vai ter a redução de carência numa tabela Y, ou seja, se ela tem mais tempo no plano, a carência que ela reduz é quase que um bom punhado aí, em comparação se for até 12. E aí existe uma coisa que muito corretor pergunta aqui para gente e acaba se confundindo, que é a portabilidade. Que é o quê? A portabilidade, ela é, vamos supor, eu tenho um plano na A1000, eu quero passar para Notre Dame. Quando eu vou fazer a portabilidade, tem que ser tudo direto com a operadora, o cliente, quem tem que solicitar, e isso é considerado uma venda administrativa. Nenhuma operadora, no final das contas, gosta de receber uma portabilidade, porque ele tem que assumir aquele risco independente do que for. Então, corretor, não entra nesse BO. Essa é a verdade. Evita entrar nesse BO, por quê? Você não vai ganhar comissão, você vai trabalhar literalmente de graça, vai gastar um tempão, é uma coisa burocrática, tem que envolver uma série de coisas, tem que ter autorização, vai para análise, enfim. É o cliente quem tem que fazer, tá? O que você pode oferecer para ele são outros planos onde ele vai ter essa redução, tá? Aí, existe uma coisa que a gente precisa, duas coisas, na verdade, que a gente precisa olhar, que é a redução por cobertura para quem tem uma pré-existência, né, que é a CPT, que é a cobertura parcial temporária, e a cobertura de parto. Nesses dois quesitos, não se reduz carência. Ah, Cláudia, mas eu ouvi dizer que a operadora XYZ está isentando. Ok, aí é uma liberalidade que ela abriu como uma concessão mesmo, porque via de regra, praticamente nenhuma, certo, Lê? A gente Certíssimo. hoje no mercado é bem difícil a gente ter alguém aí que reduza 100% a mais de uma pré-existência, né? Com certeza. É muito importante realmente fazer sempre a busca, né, pela informação correta dentro da operadora onde o cliente ele
tem ali a pretensão do fechamento, porque esse tipo de exceção não acontece sempre e quando acontece, geralmente tem letrinhas miúdas. É muito importante saber, não vai nessa de: "Ah, viu um anúncio na internet que está tendo, redução ou isenção de carência de parto". Vai lá no material oficial, fala com o canal oficial, né, nos procurem, que aí sempre tem letrinhas miúdas. Fica atento para não vender errado. Exatamente, porque depois o cliente vai em cima de vocês e o corretor ele tem sim a responsabilidade civil em cima do que ele está vendendo. Então, se ele vender errado, mesmo que seja um plano que não seja seguro, ele é responsabilizado sim. Existe aí toda uma legislação que protege o cliente, tá? O que a gente precisa normalmente para reduzir uma carência? Isso aqui é mais uma dica para no dia a dia, na prática, se você for conversar com o cliente, você já tem essa informação aí guardada. Pode ser que seja solicitado um pouquinho a mais de documento, um pouquinho a menos, variado aí de uma operadora para outra, mas a grosso modo, tá? Cópia da carteirinha, declaração de saúde, 3 boletos anteriores, declaração de saúde, declaração de permanência, tá, gente? Quando a gente fala declaração de saúde, até coloquei aqui errado, é a declaração de permanência no plano anterior. Depois eu vou até corrigir isso aqui na apresentação. E os 3 boletos anteriores pagos, se for plano adesão ou se for pessoa física. Esses documentos, como eu falei, eles podem variar. E aí, vale essa ressalva. Carência zero para contratos a partir de 30 vidas. Está negociando ali um PME ou um empresarial. No PME, é porte 2, a partir de 30 vidas, nem precisa se preocupar com essa questão aqui, que vai reduzir carência, tá? Ah, Clau, mas tem uma pessoa com câncer, outra com isso, outra com aquilo, outra com aquilo outro. O que a operadora ou a seguradora pode fazer é declinar, ou seja, negar todo o contrato. Vamos supor, você colocou lá 50 vidas. Para nós corretores, 50 vidas, fala, nossa, que legal, comissãozão. Mas se tiver lá um monte de gente doente, a operadora ou a seguradora ela pode recusar, né? Diferente do contrato pessoa física, que não se pode ter negativa, aqui no PME pode, tá? Então, ou no CNPJ, no PJ, né? Pessoa jurídica acima de 100 também pode. Então, fica aí essa informação.